Olá, amigos. Tudo bom com vocês? E aí, como é que tá de clausura aí? Como é que tá de recolhimento? Tá difícil a situação, né, amigo? Ficar dentro de casa é muito complicado, não poder sair na rua. Tem hora que bate uma tensão. Mas você não pode ficar assim não, tá bom? Você não pode esquecer que você tem compromisso. Eu recomendo a vocês que mantenham em casa a rotina de estudos de vocês, assim, de uma forma compatível com o mesmo horário que vocês cumpriam na escola. Ou seja, se você estudava na parte da manhã, de 7 ao meio-dia, de 8 ao meio-dia, procure dentro desse horário estudar em casa, né? Você está recebendo aí da gente uma série de vídeos, uma série de materiais escritos, né, que certamente vão se enquadrar dentro do programa que você tem. Tá? Então a minha recomendação é que você fique mais animado, não deixe de estudar, tá ok? Não adianta querer ficar boladão aí chocando o jacaré, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui de sociologia, tá ok? Eu queria falar com vocês sobre mecanismos de sustentação dos grupos sociais. É uma expressão que parece um pouco, né, assustadora, mecanismos de sustentação dos grupos sociais. O que seria isso? Né? E quais são esses mecanismos? Ok? Então, primeiramente, a gente não deve esquecer do conceito de grupo social. Tá? A gente já aprendeu em sociologia que grupo social não é qualquer conjunto de pessoas. Tá? Um conjunto de pessoas, para ser caracterizado como um grupo social, ele precisa ter objetivos comuns, ele precisa ter comunicação, ele precisa ter organização, ele precisa ter liderança e, sobretudo, ele precisa ter durabilidade, tá ok? Se ele não tiver durabilidade, ele vai ser um agregado social, tá? E sobre agregado social a gente vai falar mais à frente, tá? Em outro vídeo, tá? Agregados sociais, exemplos de agregados sociais seriam público, multidão, massa, tá ok? Mas a gente vai falar isso em outra oportunidade. O tema aqui seriam os mecanismos de sustentação dos grupos sociais. Por que essa denominação? Tá? A expressão mecanismos de sustentação, ela é bem clara. Tá? Ela se refere aos elementos que dão sustentação ou sustentabilidade aos grupos sociais, justamente para que eles tenham durabilidade, né, e possam ir além de um simples agregado social. Ou seja, esses mecanismos é que permitem ao grupo social atingir exatamente os objetivos aos quais ele se propõe. Tá? Em relação a grupos sociais, você sabe, nós temos grupos pequenos, né, como é o caso da família, por exemplo, que é considerado como um grupo primário, porque é o primeiro grupo que a gente conhece, é onde a gente inicia o nosso processo de socialização, tá? E porque também é um grupo onde as relações são diretas, a comunicação é direta praticamente o tempo todo. Predomina a comunicação direta. Tá? E quais seriam esses mecanismos de sustentação dos grupos sociais? A gente vai falar sobre cada um deles agora para vocês, ok? Em primeiro lugar, a gente queria falar na questão da liderança. Tá? A liderança ela é fundamental dentro de um grupo social. Tá? Por que a liderança é importante? Por que o líder é importante? Ele é importante justamente porque ele funciona como referência para os outros integrantes do grupo. Tá? Ele é uma espécie de, digamos assim, modelo, tá? Para aqueles que fazem parte do grupo, independentemente do tamanho do grupo. Eu falei aqui da família como grupo social, mas a escola é um exemplo de grupo social, uma grande empresa é um exemplo de grupo social, o Estado é um exemplo de grupo social, e você pode observar que todos esses grupos, independentemente do seu tamanho, eles têm uma liderança. Tá? Então o líder é importante em função, né, exatamente de funcionar como referência para os outros membros do grupo. Tá ok? E dentro da questão da liderança existe a questão do chamado líder fundador. Né? Esse ainda tem uma importância maior do que os líderes que virão depois dele. Né? Porque o líder fundador, aquele que funda o grupo, ele funciona como um paradigma, um modelo para os futuros líderes. Tá? Então, assim, o líder fundador ainda é mais importante do que os líderes que virão posteriormente.
tá ok? E dentro dessa questão da liderança, é conveniente a gente abrir aqui um parêntese, né? A gente, quando fala de liderança, a gente fala em dois tipos de liderança, tá? A chamada liderança institucional e a chamada liderança natural, ok? Então nós temos dois tipos de líderes. Ora, o que seria o líder institucional? O líder institucional é aquele que é colocado na condição de líder por razões formais, legais, institucionais. Tá? É o caso, por exemplo, de um presidente da República. Ele é líder do Estado porque ele ganhou esse direito institucionalmente, não é? É o caso, por exemplo, do, digamos assim, alguém que herda a direção de uma empresa, não é? Uma empresa de família, ele ganha aquilo de forma também institucional. Tá? Então isso não significa que os líderes institucionais eles tenham qualidades necessárias para exercer a liderança. Tá ok? Então essa é a liderança institucional, ela é legal. Tá? Ela é uma liderança de direito, né? Uma liderança que foi outorgada a alguém, independentemente das qualidades daquela pessoa em relação ao exercício da liderança. Tá? O outro tipo de líder que nós temos é o chamado líder natural. Né? A liderança natural ela é diferente da institucional. O líder natural ele é alçado à condição de líder de forma natural. Não por alguma lei, não por nenhuma votação, não por nenhum decreto, né? Não por nenhuma outorga. Tá? Então você me perguntaria, qual seria o exemplo de líder natural? Me dá um exemplo de líder natural. A gente pode citar aqui, por exemplo, os líderes religiosos. Né? Normalmente, esses líderes, eles assumem aquela condição de líder religioso sem necessariamente haver uma nomeação para isso. Só você pensar nas grandes religiões, né? Pense no cristianismo, né? Pense no budismo. Eu estou citando aqui alguns exemplos, pense no islamismo, mas não temos apenas os exemplos religiosos, nós temos também líderes naturais em situações diferentes, né? Em grandes revoluções, é só você pensar aí, os grandes líderes revolucionários, eles se tornaram líderes, eles foram colocados na condição de líder pelos seus comandados, né? pelo grupo que ele comandava, que viu dele qualidade para liderar. A gente tem exemplos históricos aí, N exemplos. Nós temos exemplos, por exemplo, Martin Luther King Jr., um grande líder na luta pela conquista de direitos civis, né, pela população afrodescendente nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, nós temos líderes revolucionários, conforme eu disse, né, que mais tarde até podem vir a se tornar líderes institucionais, mas o importante é entender que a liderança natural, ela vem das qualidades naturais do líder. Né? Ele tem carisma, tá? Ele tem um encanto que faz com que aqueles, né, que estão no seu entorno, né, o aclamem líder. Tá ok? Então são esses dois os tipos de liderança que nós temos. Eles são importantíssimos para manter os grupos sociais. Tá ok? Um outro elemento importante, tá? Um outro mecanismo de sustentação dos grupos sociais são os símbolos. Eles são muito importantes. Né? O que é um símbolo? Um símbolo é um sinal. Não é? Ele é um sinal. Ele identifica alguma coisa. Tá? Os símbolos eles são importantes porque quando alguém vê aquele símbolo de alguma forma, ele sabe a que grupo aquele símbolo está se referindo. Tá ok? Eu fiz aqui uma ilustração para vocês, né? Eu acho que deve dar para vocês observarem aqui. Nós temos aqui alguns exemplos de símbolos. Tá? Aqui em cima nós temos símbolos de 3 grandes religiões da humanidade. Você seria capaz de identificá-los? Que religiões seriam essas? Aqui nós temos o cristianismo, a cruz, que é o símbolo dos cristãos. Aqui, né, a lua minguante com a estrela, que é símbolo de quê? Símbolo do islamismo. Né? E aqui nós temos a estrela de Davi, que é símbolo de quê? Do judaísmo. Não é? Então, quando você bate o olho nisso aqui, você sabe a que
grupo, né, este símbolo se refere, tá ok? É interessante você observar que às vezes um mesmo símbolo pode ter dois significados. É o caso, por exemplo, da cruz. A cruz ela pode significar, né, o cristianismo, mas se eu entrar num cemitério, a cruz vai significar morte. Não é? É bem interessante isso, né? Quando um mesmo símbolo ele pode ter dois ou mais significados, dependendo do contexto. Não é? É o caso, por exemplo, aqui do símbolo do nazismo. Todo mundo olha para isso aqui e sabe o que é. Né? A suástica nazista, tá? Alguns chamam de cruz gamada, que era um símbolo. Bate isso aqui, você vai associar automaticamente ao nazismo. Mas isso aqui, né, originalmente tem a ver com os povos arianos, tem um significado que não tem nada a ver com o nazismo. Eu me refiro a povos que habitaram a Índia, ainda na antiguidade. Né, um símbolo que foi utilizado posteriormente pelos nazistas. Aqui você tem um símbolo que né, eu tentei pelo menos fazer parecer, que seria o símbolo de uma montadora de automóveis, de uma fábrica de automóveis, né, que eu não preciso falar. Enfim, é bem interessante você observar o papel que os símbolos têm. E lembrar que os símbolos não só são símbolos assim visuais, às vezes os símbolos são gestuais. Né? Por exemplo, né, nos anos 60, 70, né, era comum os hippies, por exemplo, usarem esse símbolo aqui, né, que significava paz e amor. Né? A galera do surf geralmente se saúda assim, não é? Os metaleiros costumam, né, usar essa saudação que é meio sinistra, tá? Mas veja que é um símbolo. Eles, entre eles, usam também esses símbolos. Tem a linguagem, que é uma forma de símbolo, o próprio vestuário que a pessoa utiliza, né, ele identifica o grupo, tá ok? Então os símbolos são muito importantes para dar identidade à galera do grupo. Né? Eles gostam de usar esses símbolos, as pessoas gostam de usar, tá? Porque dá a elas uma sensação de pertencimento, né, de identificação. Eu sou desse grupo. Ele usa aqueles símbolos. Né? É muito legal isso. Tá? O outro mecanismo, né, que a gente pode citar aqui, ou eu vou falar aqui no caso em dois, seriam as normas e sanções sociais. O que são normas? Normas são regras. Né? Todo grupo tem suas normas. Se todo mundo não seguir, ou se alguns não seguirem essas normas, o grupo vai degringolar, os objetivos não serão atingidos. Então, um importante elemento de sustentação são as normas, tá? E também as sanções sociais. O que são sanções sociais? Sanções são respostas que o grupo dá às atitudes dos seus membros. Tá? Muita gente associa a sanção à punição, não é isso? É comum a gente ouvir assim, fulano vai responder vai sofrer as sanções da lei. Mas, do ponto de vista sociológico, sanção não significa apenas punição, não. Sanção é uma reação, tá? Reação, ou seja, existe a ação do elemento do grupo e uma reação do grupo em relação a ele, uma outra ação, tá? Essa reação, essa sanção, essa resposta, ela pode ser um elogio ou pode ser uma crítica à conduta daquele elemento do grupo. Numa grande empresa ou numa empresa, se alguém que faz parte do grupo, algum funcionário, algum colaborador, ele desvia das metas da empresa, ele vai sofrer uma sanção da direção do grupo, da liderança. Se ele fizer um trabalho bacana, ele vai sofrer uma sanção aprovativa, ele vai ser elogiado. Tá? É muito interessante isso. E eu tenho certeza que muita gente não sabia disso. Tá? Sanção não significa exatamente punição, não. Significa resposta. Tá? E, finalmente, o último elemento assim, de sustentação dos grupos sociais seriam os valores sociais. Valores. Todos os grupos têm seus valores. As coisas que eles cultuam, as coisas com as quais eles afinam, as coisas com as quais eles se identificam. É por isso que ele está no grupo. É por isso que ele entra para aquele grupo. Quando é o caso de você entrar por opção para um grupo. Muitas vezes você não tem saída, você tem que entrar. Ninguém, por exemplo, pede para não fazer parte do grupo social família. Não tem jeito, todo mundo tem que fazer. A empresa também, o trabalho, etc., o grupo escolar, não tem jeito. A maioria dos grupos que vão surgindo durante o nosso processo de socialização, eles são assim quase que compulsórios. Tá? Então os valores sociais são aqueles valores que o grupo cultua, que fazem o grupo
o indivíduo fazer parte daquele grupo, que levam o indivíduo a entrar para aquele grupo. Tá? Então, se você pensa, vamos pegar um exemplo, né? Por exemplo, esses grupos formados pelas tribos urbanas, góticos, emos, clubbers, né? Eles têm os valores deles. Os hippies, por exemplo, tinham nos anos 60 e 70, que valores eram esses? Desprezo pelas coisas materiais, pelo capitalismo, etc, etc, etc. Tá? Então os valores são importantes, tá ok? Então são esses os elementos, os chamados mecanismos de sustentação dos grupos sociais, tá ok? Eles é que fazem o grupo ter durabilidade e ir além de um simples agregado social. Tema, aliás, sobre o qual eu falarei num outro vídeo, ok, gente? Abraço para vocês, força, que a gente vai vencer essa briga, tá bom? Um beijão.